Noite Infeliz, capítulo 29. Um íbex ergueu os olhos, mascando distraído a grama seca em seus dentes. Folhas sem sabor, que por algum motivo era compelido a procurar e a arrancar da terra quente, desde a manhã até o anoitecer. Havia algo de errado. Tinha visto um brilho no canto do olho e sentira uma pequena e quase imperceptível vibração no chão. Depois, continuou observando. Sem piscar, o corpo tensionado e pronto. Enquanto 3 camelos passaram a menos de 100 metros dali, perto o bastante para gerar preocupação, mas não o suficiente para espalhar o rebanho. Não por enquanto. O íbex não se lembrava de ter visto um camelo, embora os tivesse visto em inúmeras ocasiões. Ele observou enquanto os animais gigantescos se moveram da esquerda para a direita em seu campo de visão com 5 seres humanos em suas costas, um deles carregando algo pequeno nos braços. Moviam-se devagar, na direção da coisa que o íbex, por não saber o termo correto, chamava de aquilo do lado de lá. A coisa alta e lisa, atrás da qual todos os seres humanos se escondiam, e de que ele e seus colegas de rebanho sequer ousavam se aproximar. Confiante de que os camelos e seus passageiros não representavam perigo, o íbex baixou a cabeça e voltou a procurar por folhas secas. A busca que fora compelido a iniciar desde o momento em que surgira no mundo, todo molhado e de pernas bambas, e a qual continuaria a perseguir até seu último suspiro. No instante em que arrancou outro punhado de grama sem sabor do deserto do chão, já tinha se esquecido dos camelos por completo, assim como se esquecera dos milhares de romanos que passaram marchando por ali 1 hora antes. José encarou os íbex. Um grande rebanho notara a presença deles, observando-os de perto, os chifres ondulados erguidos, ruminando estupidamente. Eram pequenas criaturas irracionais, não havia dúvida, mas era um bom sinal de vida em um deserto vazio e eterno que os envolvia havia horas. Enfim, podiam avistar Hebrom, embora ainda faltassem alguns quilômetros malditos até que alcançassem as lisas muralhas da cidade. E seriam quilômetros silenciosos, pois havia horas que José, Maria e os outros quase não trocavam sequer uma palavra. Estavam todos cansados por causa da noite que haviam passado se revirando no chão da caverna, fracos pela falta de comida e de água, e enjoados com um calor implacável. E o bebê? O bebê ficara assustadoramente quieto de novo, desidratado demais para chorar pelo leite materno. Só Deus sabia por quanto tempo haviam cavalgado. 8 horas seguidas? 10? Tinham partido antes do amanhecer. E embora o sol finalmente parecesse estar seguindo a caminho de seu berço no ocidente, seus raios ainda eram fatais, assando seus rostos e o peito dos pés, deixando sua pele com um doloroso tom cor-de-rosa. Paciência, José. Deus proverá. Aquele era seu mantra no deserto. A única coisa capaz de afastar a dúvida de sua cabeça, em que ela havia se alojado meses atrás e ficara esperando pacientemente até destruir sua sanidade. José sentiu a dúvida em torno de si da mesma forma que sentira quando Maria lhe contou sobre seu sonho pela primeira vez. As armas soavam do outro lado dos muros de sua cidade, pronta para aceitar a oferta de rendição. Admita, José, ela é uma mentirosa. Admita, José,
Foi um erro. Admita, José, ele não é o Messias. E sim, em momentos de fraqueza e fadiga, momentos como os de agora, tais vozes tinham o hábito de ficar mais fortes. Mas então eles alcançaram o topo da colina e avistaram a muralha de Hebrom, à distância. E José inspirou o ar do deserto. Nunca tinha visto nada tão bonito em toda a sua vida. Seu mantra nunca soara tão verdadeiro. Deus proverá. Hebrom tinha, enfim, se revelado por inteiro para eles. Um oásis cercado de deserto, não grande o suficiente para ser chamado de cidade, embora fosse maior do que uma simples aldeia. Era cercada por muros de tijolo bege que desenhavam um quadrado quase perfeito. Por trás daquelas paredes, haveria mercados onde eles poderiam reabastecer, casas de banho em que poderiam lavar a poeira do rosto, camas em que poderiam passar a noite, descansados e alimentados. Deus, como sempre, provera. Alguns poucos quilômetros silenciosos depois, à medida que se aproximavam do portão norte de Hebrom, o grupo passou por uma pequena colina à esquerda. No topo dela, uma dúzia de pilares de madeira tinha sido enterrada profundamente na terra a intervalos regulares. Para o olho leigo, pareciam os alicerces nus de alguma estrutura inacabada. Mas, para Baltazar e seus colegas ladrões, pareciam garras surgindo da terra, prontas para agarrá-los caso se aproximassem demais. A crucificação estava entre algumas das mais sangrentas inovações que os romanos haviam trazido do Ocidente, e rapidamente se tornara um dos métodos preferidos de execução naquela parte do Império. O condenado era preso a vigas de madeira com pregos pelas palmas das mãos. Depois que as vigas eram erguidas, os homens simplesmente ficavam pendurados em agonia por horas, às vezes por dias, humilhados por sua nudez, cobertos apenas pelos resquícios de sua própria imundície. Quando a fome e a sede lhes dominavam, eram provocados com promessas de água e comida que jamais seriam cumpridas, apedrejados e feridos com lanças. Alguns tinham as pernas quebradas pelas clavas dos soldados. Às vezes, isso era feito para acelerar a morte. Em geral, porém, era para que suas horas finais se tornassem ainda mais miseráveis. Quando, por fim, morriam, normalmente em decorrência da perda de sangue, da insolação, da fome ou das infecções, seus corpos fedorentos e descoloridos eram deixados para secar sob o sol por semanas. Um aviso aos homens que pensassem em cometer crimes semelhantes. Um aviso a homens como Baltazar. Felizmente, não havia homens presos àquelas cruzes. Baltazar já havia presenciado o sofrimento da crucificação antes e jamais desejaria vê-lo novamente. Ainda assim, à medida que se afastava da colina e conduzia os outros pelo portão norte, não pôde deixar de sentir um calafrio. Havia algo naquelas vigas. Algo sobre sua aparência, nuas, desejosas por companhia, famintas, quase como se estivessem olhando para nós. Algo estava errado. Baltazar, de repente, teve um pressentimento, a sensação de que havia olhos sobre ele. Era algo indefinido e instintivo, mas muito real. Talvez
tivesse visto alguma coisa pelo canto do olho. Talvez tivesse sentido alguma mudança pequena, quase imperceptível, nos arredores. Fosse o que fosse, Baltazar decidiu, em silêncio, que não passariam a noite em Hebrom. Eles cruzaram o portão e juntaram-se ao burburinho. Bem à frente, seguia uma rua central larga que conduzia diretamente ao outro lado da aldeia, lotada de gente e ladeada por palmeiras altas. À esquerda, um mercado retumbava com o alvoroço dos comerciantes, seus clientes e seus animais. À direita, dezenas de peregrinos judeus se agrupavam a caminho de um enorme monumento quadrado ao longe, um cubo liso e sem janelas, feito de blocos de pedra branca e com paredes de mais de 20 metros de altura e 2 de espessura. José nunca tinha visto aquilo antes, mas soube imediatamente o que era. O túmulo dos patriarcas, sussurrou ele. Era um dos lugares mais sagrados de toda a Judéia. Perdia apenas para o grande templo, na opinião de alguns. Por mais simples que suas paredes de pedra branca fossem, elas protegiam algo extraordinário. O lugar do descanso final de Abraão, o pai do judaísmo. A lenda dizia que Abraão e sua esposa, Sara, haviam pedido para serem sepultados em uma caverna sob Hebrom. Por milhares de anos, os fiéis tinham vindo à entrada da caverna para oferecer suas orações ao homem que havia comungado com Deus e à mulher que gerara Isaque e Ismael. Herodes ordenara que fosse construído um monumento no local, mais um presente altruísta para seus súditos judeus. E embora muitos achassem que o monumento vandalizara o túmulo de Abraão, fiéis ainda viajavam durante dias para oferecer orações às suas paredes, para rezar sobre os ossos do homem a quem todos os judeus descendiam, de Isaque a Moisés até Davi. José muitas vezes pensara em fazer ele próprio tal peregrinação, mas a oportunidade nunca havia surgido até agora. Ali estava o túmulo, e, apesar dos problemas que o tinham no conduzido até ali, José não podia resistir à tentação de se juntar aos peregrinos a que assistira marchando na direção da parede para comungar com o Senhor. E disse isso aos outros. — Você está louco? Perguntou Baltazar. — Não temos tempo para parar e rezar. Temos que reabastecer e sair de Hebrom o mais rápido possível. Se alguma vez precisamos dos ouvidos de Deus, disse José, é agora. Além do mais, estar tão perto e não prestar uma homenagem seria pecado. Pecado ou não, não vou ficar olhando enquanto você reza diante de uma parede. Fim de papo. Então não vá, disse Maria. Meu marido e eu vamos sozinhos, enquanto vocês reúnem os suprimentos. Não vamos nos separar, disse Baltazar. Não com o mundo inteiro atrás de nós. E o que eles estão procurando? Perguntou Maria. 4 homens, uma mulher e um bebê. Se continuarmos juntos, só vamos chamar mais atenção. Baltazar sentiu a mandíbula enrijecendo. Odiava aquela mulher. O jeito como ela o encarava e falava, como se soubesse de tudo. Mas o que odiava de verdade era o fato de que, ao menos naquele caso, ela estava certa. Atraíam menos atenção se permanecessem separados. Mas eu vou ficar aqui encarando você por mais um tempo, só para deixar claro o quanto desprezo você. Tudo bem, disse ele afinal. Vamos nos encontrar no portão sul em 1 hora. Se não estiverem lá, vamos embora sem vocês.
Maria encarou Baltazar de volta. Só para deixar claro que não tenho medo de você. Portão Sul, disse ela, em 1 hora.